Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e há que se comemorar mais um resultado financeiro espetacular do Flamengo, que diz respeito ao balancete divulgado no último dia 30 sobre o faturamento do Flamengo no primeiro trimestre de 2026. E há um incremento de 30% na receita, ou seja, no faturamento do clube, em relação ao mesmo período do ano passado. E quem vai trazer para você um estudo espetacular, mais uma vez, sobre o incremento da receita do Flamengo é o professor Marcelo Munch, que vai entrar em cena daqui a pouco, esmiuçando todos os números para você que se interessa sobre isso. Eu vou falar mais nesse vídeo sobre o faturamento do Flamengo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E na capa do site da BandBet você vai clicar no botão do Brasileirão Série A e você terá acesso às melhores oportunidades do jogo entre Flamengo e Vasco neste domingo, às 4 horas da tarde, repito, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, aponte sua câmera para o QR Code ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Vai lá, professor, manda real, destrinche os números do Flamengo, professor Marcelo Munch, inspirado pelo show do Creedence, hein? Grande abraço, professor. Olá, Bernardo. Saiu o balanço no dia 30/4 agora do Flamengo, mais um recorde aí de faturamento, e inspirado aqui no show do Creedence, que nós participamos ontem. Aí vamos aqui para as novas visões que criamos aí. Bom, aqui os ativos, primeiro trimestre do ano passado e esse primeiro trimestre agora divulgado no dia 30. Ele pulou de 1,8 bilhões de reais para 2,3. No final do ano estava em 2,2, então teve uma melhora aqui nos ativos. Relacionado ao quarto trimestre do ano passado, melhorou 5% e 30% em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja, em um ano melhorou 30%. Eu já falei isso aqui antes, seguindo essa batida aqui, em 3 anos tu duplica o teu valor aqui dos ativos. Isso aqui é muito relevante. Isso aqui é muito raro uma empresa apresentar números tão expressivos assim. Bom, passivos aumentou 21%. Então a gente tem um aumento nos ativos e as dívidas aqui aumentaram 21,5%, com uma evolução aqui de 1,19 para 1,44 e uma intermediária aqui de 31 de dezembro de 1,26. Então aumentou 21% relativo ao ano anterior, e aqui de 1,44 para 1,26 que estava no final do ano passado, aumentou 14%. E o patrimônio líquido estava em 610 milhões no primeiro trimestre do ano passado e pulou para 890. Ele teve aqui um fechamento de balanço, estava com 950, e aí teve um pequeno prejuízo, um pequeno déficit aqui, prejuízo no primeiro trimestre, mas a gente já vai até o final do vídeo aqui explicar o que aconteceu. E em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, a evolução de 45%, ou seja, quase 50% de evolução do patrimônio do ano passado para esse ano agora. Extremamente relevante isso aí também. Em 2 anos você duplica o teu patrimônio, como se o clube dobrasse de tamanho aí. Então isso é muito importante. Fizemos essa visão aqui nova. Aqui tem todas as contas de receita, os em preto aqui 2025 e os em vermelho 2026. Todas com evolução, vou mostrar uma a uma. Começar aqui da receita total. Lembrando que essa receita aqui a gente não considerou a venda de atletas, que a gente vai tratar no finalzinho separado. Bom, então aqui 2025, 236 milhões, 336 milhões aqui. Aumento de 42%, com destaque aqui aumento do patrocínio e publicidade, aqui patrocinador master, e teve uns direitos de transmissão aqui que ocorreram esse ano e não ocorreram no ano passado, da Recopa aqui.
mas principalmente o patrocínio e publicidade, que foi um dos mais relevantes aqui. Operações com jogos, 25% de aumento, aumentos com receita do estádio e sócio-torcedor aqui, as contas principais aqui de evolução. Mídia e publicidade convencional, 65% de aumento. Direitos de transmissões fixos aqui, também teve uma evolução nessa conta. Licenciamento, patrocinador e publicidade, aí 98 milhões que estava no ano passado e 144 agora. Os impostos, aumentou a receita, o imposto vai junto, teve até um aumento um pouquinho maior, 76%. Diversos, aí o restante das contas. Quadro social e outras receitas aumentou 15%, 22 milhões para 26, ou seja, gabaritou. Todas as receitas aqui do clube tiveram um aumento expressivo, destacando novamente aqui uma média de 42% de aumento. Isso aqui é muito importante aqui de um trimestre para o outro, você demonstrar quase 50% de aumento. Isso aqui é muito raro numa empresa apresentar um número tão impactante assim. Fizemos um outro gráfico, que esse aqui, ele compara de novo o primeiro trimestre com 26 versus 25. Eu tinha 225, aí eu subi aqui para os 315. Esse já descontando aqui o valor dos impostos. Então já está aqui um aumento de 46 milhões no licenciamento, 34 mídia e publicidade, 16 operações com jogos, 3 milhões de receitas diversas e um aumento de 9 milhões aqui nas deduções e impostos. Bom, continuando aqui, fluxo de caixa. Então temos aqui 192 de saldo anterior, do saldo do ano passado. Entraram 214 milhões de déficit operacional, de dinheiro entrando aqui. Foi investido 319, vamos botar aqui para ver entrada de recurso quanto você receber. Então, os jogadores que a gente vendeu no ano passado, dentro desse período aí, já entrou de caixa aqui 214, basicamente. Foi a principal entrada aqui de recurso. E os investimentos, Paquetá, Carrascal e Lino, eles tiveram esse desembolso aqui nesse período de um ano. E o déficit de financiamentos aqui teve 16 milhões, pagamentos de outorgas e dividendos relativo ao SPE do Maracanã, com o Fluminense aí. Agora, a venda de atletas é importante isso aqui, que ele acabou sendo o fiel da balança para gerar o prejuízo, né, desse ano. O prejuízo não foi muito alto, mas acabou impactando aqui. Aqui a gente teve, no primeiro trimestre do ano passado, um lucro de 37 milhões relativo à venda de atletas. A gente vendeu 44 milhões em atletas, principalmente Fabrício Bruno, e um custo de 6 milhões e meio. Então o custo dele já estava quase todo diluído, né? Não sobrava muita coisa, e aí teve essa receita que gerou um lucro de 38 milhões quase. Aqui é o seguinte, nesse ano nós tivemos a receita até um pouquinho maior, 46 milhões, vamos ver aqui, a venda do Juninho, o Vitor Hugo e o Iago, só que as baixas dos custos desses jogadores somaram juntos 61 milhões praticamente. Então a venda desses jogadores aqui resultaram num prejuízo de 13 milhões 735. Confrontado com os 37, bate mais ou menos com o valor do prejuízo desse trimestre. Mas repito que o primeiro trimestre com prejuízo é muito comum, então não é nada para se alarmar. Tá bom? Um abraço aí, até o próximo vídeo, muito obrigado.